Olá! A pergunta de hoje é: quanto tempo leva para passar o sofrimento após a separação? Bom, se você já passou por um processo de separação ou ainda está neste período inicial de maior sofrimento, certamente já se fez essa pergunta. E será que a gente tem uma resposta? Bom, nós temos algumas pesquisas que podem nos fazer levantar uma hipótese de linha do tempo do luto emocional. Eu vou compartilhar agora com vocês. Um estudo publicado em março de 2025 investigou como e em quanto tempo as pessoas se desapegam de ex-parceiros. Foram entrevistadas 320 pessoas e o resultado mostrou que, em média, leva cerca de 4 anos para que o vínculo emocional com o ex ou a ex seja reduzido à metade, e até 8 anos para que o ex seja emocionalmente equivalente a um estranho. Mas vamos lá. Isso não significa que nesse período a dor fique igual. Ao contrário, o processo passa por diferentes fases que não são lineares, mas nos ajudam a entender como esse atravessamento costuma acontecer. Eu vou compartilhar aqui a linha do tempo do luto amoroso e ela está dividida em 5 etapas. A primeira, que é a fase aguda, a segunda, que é a fase de reorganização inicial, a terceira, que é a fase da elaboração, a quarta, que é a fase da estabilização e a quinta, que é a fase da dissolução completa. Nos primeiros 3 meses, estamos diante da fase aguda. É o período de maior impacto, em que a mente ainda não simbolizou a perda. É frequente encontrar sintomas como insônia, crises de choro, sensação de vazio no peito ou no estômago. Algumas pessoas perdem totalmente o apetite e outras comem em excesso para tentar compensar. O corpo reage como se estivesse diante de uma dor física e, de fato, o cérebro ativa as mesmas áreas ligadas à dor corporal. Há aqui uma dificuldade em acreditar no que aconteceu. É uma espécie de entorpecimento e a mente fica presa na pergunta: por que isso aconteceu comigo? Bom, a próxima fase é a fase de reorganização inicial e ela vai geralmente do 3º ao 6º mês. Nessa etapa é comum a oscilação, momentos em que a pessoa se sente melhor, seguidos de recaídas inesperadas. Gatilhos como datas especiais, redes sociais ou objetos do ex ou da ex-companheira reacendem a dor. Mas já se nota um primeiro movimento de respiro. O sujeito começa a perceber que consegue atravessar um dia sem se perder completamente na lembrança. É um período marcado pela ambivalência. Ainda existe apego, mas já surgem sinais de desprendimento. Entre 6 meses a 1 ano e meio, entramos na fase de elaboração. Aqui, novas rotinas são estabelecidas, a autoestima começa a se reconstruir e projetos que estavam suspensos voltam a ganhar espaço. As lembranças não desaparecem, mas já não paralisam. É nesse momento que muitos conseguem afirmar: eu consigo viver sem o outro, mesmo que ainda exista saudade. A perda começa a ser transformada em narrativa, deixando de ocupar o lugar de ferida aberta. Bom, a seguir vamos encontrar a fase da estabilização, de 1 ano e meio a 4 anos. Nesta fase, o vínculo afetivo ainda pode aparecer em alguns momentos, mas já perdeu muita força. A dor deixa de ser central e a pessoa começa a olhar mais para o presente do que para o passado. Muitos conseguem se abrir para novos relacionamentos ou simplesmente passam a se sentir em paz com a vida que estão construindo.
A última etapa é a etapa da dissolução completa. Geralmente ocorre de 4 a 8 anos. O ex ou a ex deixa de ocupar um lugar central. As lembranças passam a ser neutras, deixam de doer e a vida segue com novos sentidos. Aqui há uma verdadeira reorganização emocional. O vínculo se transforma totalmente em memória e não mais em ferida. Cada pessoa vive o luto amoroso de forma singular, com intensidade e tempos diferentes. Essa linha do tempo, ela mostra apenas um mapa possível do percurso. Para alguns, certas fases são mais rápidas, para outros, podem se estender por mais tempo. Vários fatores podem fazer a diferença nesse processo. A intensidade da relação e da ligação afetiva, se a decisão foi mútua ou unilateral, os recursos emocionais e individuais de cada pessoa, como a sua história de vida, tipo de apego, traumas e rede de apoio disponível, se há presença de filhos ou outros vínculos familiares, a capacidade de resignação e a forma como o sujeito atravessa. Sozinho, pode sentir-se preso em ciclos de dor, recaídas e repetições. Mas quando o processo acontece em terapia, o caminho tende a ser mais curto e menos árduo. De toda forma, a dor inicial, mesmo que pareça interminável, ela muda com o tempo. E assim, abre espaço para novos sentidos, novas rotinas e novos vínculos.